Lei 9.796/99. Compensação financeira entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes de previdência dos servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, nos casos de contagem recíproca de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria e da outras providências. Artigo 5º. Os regimes instituidores apresentarão aos regimes de origem, no prazo máximo de 36 meses, a contar da data da entrada em vigor desta lei, os dados relativos aos benefícios em manutenção nessa data, concedidos a partir da promulgação da Constituição Federal. Parágrafo único. A compensação financeira em atraso relativa aos benefícios de que trata este artigo será calculada multiplicando-se a renda mensal obtida para o último mês, de acordo com o procedimento determinado nos artigos 3º e 4º, pelo número de meses em que o benefício foi pago até então. Artigo 6º. O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, manterá cadastro atualizado de todos os benefícios objeto de compensação financeira, totalizando o quanto deve para cada regime próprio de previdência dos servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, bem como o montante devido para cada um deles para o Regime Geral de Previdência Social como compensação financeira e pelo não recolhimento de contribuições previdenciárias no prazo legal. Parágrafo 1º. Os desembolsos pelos regimes de origem só serão feitos para os regimes instituidores que se mostrem credores no cômputo da compensação financeira devida de lado a lado e dos débitos pelo não recolhimento de contribuições previdenciárias no prazo legal. Parágrafo 2º. O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, comunicará o total a ser desembolsado por cada regime de origem até o dia 30 de cada mês, devendo os desembolsos ser feitos até o 5º dia útil do mês subsequente. Parágrafo 3º. Os valores não desembolsados em virtude do disposto no parágrafo 1º deste artigo serão contabilizados como pagamentos efetivos, devendo o INSS registrar mensalmente essas operações e informar a cada regime próprio de previdência de servidor público os valores a ele referentes. Parágrafo 4º. Sendo inviável financeiramente para um regime de origem desembolsar de imediato os valores relativos à compensação financeira em função dos valores em atraso a que se refere o parágrafo único do artigo anterior, podem os regimes de origem e instituidor firmar termo de parcelamento dos desembolsos, atualizando-se os valores devidos, nas mesmas datas e pelos mesmos índices de reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social. Parágrafo 5º. O pagamento para os regimes próprios de previdência social credores da compensação financeira relativa ao período de 5 de outubro de 88 a 5 de maio de 99, cujos entes instituidores não sejam devedores de contribuições previdenciárias ao regime geral de previdência social, será efetivado conforme os seguintes parâmetros. Inciso 1. Até o exercício de 2017 para os municípios, a linha A, em parcela única, seu crédito não superar R$ 500.000. A linha B, em tantas parcelas mensais quantas forem necessárias até o limite de R$ 500.000, seu crédito superar esse montante.
Inciso 2. A partir do exercício de 2018, para os municípios, os estados e o Distrito Federal, a linha A, em parcela única, seu crédito não superar R$ 1.500.000. A linha B, em tantas parcelas mensais de até R$ 1.500.000, seu crédito superar esse montante no prazo de até 180 meses, condicionada à existência de recursos financeiros para cumprimento da meta de resultado primário estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias. A linha C, caso o limite de 180 meses não seja suficiente para a quitação dos créditos, o valor da parcela disposto na linha B deste inciso será ajustado de forma a garantir a quitação no prazo de 180 meses. Inciso 3. Por meio de dação em pagamento de imóveis integrantes do Fundo do Regime Geral de Previdência Social. Parágrafo 6º. O pagamento da compensação financeira do Fundo do Regime Geral de Previdência Social depende da desistência de eventuais ações judiciais que tenham por objeto a dívida compensada e é causa da extinção dos pagamentos previstos no parágrafo 5º deste artigo a manutenção do litígio ou o ajuizamento de novas ações. Artigo 7º. Os regimes instituidores devem comunicar de imediato aos regimes de origem qualquer revisão no valor do benefício objeto de compensação financeira ou sua extinção total ou parcial, cabendo ao INSS registrar as alterações no cadastro a que se refere o artigo anterior. Parágrafo único. Constatado o não cumprimento do disposto neste artigo, as parcelas pagas indevidamente pelo regime de origem serão registradas em dobro no mês seguinte ao da constatação como débito daquele regime. Artigo 8º. Na hipótese de descumprimento do prazo de desembolso estipulado no parágrafo 2º do artigo 6º desta lei, ou de descumprimento do prazo de análise dos requerimentos estipulado em regulamento, serão aplicadas as mesmas normas em vigor para a atualização dos valores dos recolhimentos em atraso de contribuições previdenciárias arrecadadas pelo INSS. Parágrafo único. Na hipótese de o regime previdenciário próprio dos servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios possuir personalidade jurídica própria, os respectivos entes federados respondem solidariamente pelas obrigações previstas nesta lei. Artigo 8º-A. A compensação financeira entre os regimes próprios de previdência social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, na hipótese de contagem recíproca de tempos de contribuição, obedecerá, no que couber, às disposições desta lei. Parágrafo 1º. O regulamento estabelecerá as disposições específicas a serem observadas na compensação financeira entre os regimes próprios de previdência social, inclusive no que se refere ao período de estoque e às condições para seu pagamento, admitido o parcelamento. Parágrafo 2º. O ente federativo que não aderir à compensação financeira com os demais regimes próprios de previdência social ou inadimplir suas obrigações, terá suspenso o recebimento dos valores devidos pela compensação com o regime geral de previdência social na forma estabelecida no regulamento.